Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos aqui presentes, os irmãos distantes, em seus lares, onde quer que estejam. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu me sinto honrado por participar nessa manhã dessa escola dominical. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Abigail, da bispa Anaí, que estão em casa, mas estão atentos, estão ligados, e Deus abençoe e continue abençoando suas vidas e consequentemente a vida de toda a igreja, de todo esse trabalho. Pastor Binaí e todos os demais irmãos, pastor Lucas e os superintendentes da escola, enfim, todos que fazem parte desse trabalho. Eu quero, hoje nós vamos estudar sobre os questionamentos baseado em 2 salmos. Os irmãos podem sentar, desculpa, irmãos, pode ficar sentados. Nós vamos, hoje, a lição de número 8, ela vai refletir sobre 2 salmos. O escritor tem feito isso, ele tem usado, às vezes, 2 salmos, até para que seja, para que a proposta da revista seja alcançada, que é falar sobre os salmos. Então, como são muitos salmos, pastor Moisés, então acaba que ele usa 2, 3 salmos, vai fazendo um resumo entre eles e pegando ali os assuntos, os temas principais dos salmos, e vai fazendo essa junção. É muito bom. E hoje, nessa manhã, ele vai falar sobre questionamentos. Mas enquanto eu estava estudando essa lição, eu percebi que a gente tem que ter cuidado com os questionamentos. Temos que ter muito cuidado ao questionar e a quem questionar. Principalmente que a lição aqui está tratando do questionamento para com Deus. A gente tem que ter muito cuidado sobre esses questionamentos. Então, nesses 2 salmos, o escritor Asaf, ele vai trazer 2 pontos de vista. O Salmo 73 é onde ele vai tratar da inveja, por exemplo, e da prosperidade do ímpio. O Salmo 73, o salmista está olhando para o outro. É o ponto de vista dele, ele está olhando para o outro. E ele viu a prosperidade do ímpio. O Salmo 77, ele está olhando para si mesmo. E ele viu a miséria espiritual que é ele, diante de Deus. Então, no Salmo 73, ele olha para o outro. Ele olha para o outro. E aí ele vê na vida do outro aquilo que o pastor Binaí até falou aqui, vê na vida do outro a bênção, a prosperidade, e que Deus não faz nada diante da maldade daquela pessoa, da impiedade. É o ponto de vista do salmista. No próprio Salmo 73, quando ele olha do ponto de vista de Deus para o ímpio, ele vai ver que o ímpio é passageiro, que logo ele entrará em dificuldade, que logo ele será tirado da face da terra, e que Deus não vai se lembrar dele, e uma série de coisas. Então, nós temos 2 visões. A primeira é quando o salmista olha para o outro, do ponto de vista humano. Segundo, é quando o salmista olha para si mesmo do ponto de vista humano, que aí ele fala: Senhor, eu estou morrendo, eu estou aflito, Deus não olha para mim, Deus se esqueceu de mim, eu estou no fundo do poço e não tem mais saída para mim. Ele está olhando para ele mesmo. Não é do ponto de vista de Deus também essa visão. Ele está olhando para ele mesmo, é autocomiseração. Ele está sentindo dó dele mesmo, piedade dele mesmo. Ele está sendo um coitado, um miserável. É outro ponto de vista. Nos 2 salmos, então, ele faz o confronto.
o ponto de vista de Deus com relação ao ímpio, ao pecador, aquele que faz coisa errada, que vive no erro, e o ponto de vista de Deus para consigo mesmo. Que aí ele termina o Salmo 77 dizendo: Deus é minha salvação, Deus segura na minha mão direita, o Senhor está comigo todo dia. Olha como mudou a visão. Olha como a visão mudou. Então depende do referencial que a gente está olhando. Por qual ótica nós estamos olhando? Por qual olhos nós estamos percebendo a vida? Nós estamos olhando para a nossa vida só do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista? E do ponto de vista de Deus? Por isso que a gente tem que ter cuidado ao questionar Deus. Eu estava pesquisando aqui os questionamentos de Deus para conosco. E quando Deus nos questiona? Você já parou para pensar? E se Deus te questionasse também? E se Ele te fizesse algumas perguntas, como nós temos feito para Ele? Deus também tem o seu ponto de vista. Deus também tem os seus questionamentos. Em Malaquias, nós temos várias perguntas que Deus faz. Várias. Quando Deus está contrariado com a nação de Israel na época de Malaquias. Contrariado. Deus faz uma série de perguntas para eles. Uma série de perguntas. Em Lamentações, Deus também responde a uma série de perguntas do profeta Jeremias. O profeta estava lamentando. O próprio nome do livro já diz Lamentações. O profeta lamentando porque Deus tinha permitido o inimigo destruir Israel, levar todo mundo para a Babilônia, destruir os muros, acabar com o templo, acabar com o culto, acabou com tudo de Israel, de Jerusalém. E Jeremias, num pranto terrível, num chororô terrível, e se lamentando, e dizendo: Senhor, agora acabou tudo, agora tudo foi embora. E Deus então fala, se der tempo a gente vai ver também o questionamento de Deus para Jeremias. Não só de Jeremias para com Deus, mas Deus também questionando Jeremias e apresentando a Jeremias as razões da lamentação de Jeremias. Por que Jeremias estava lamentando, ou por que estava acontecendo o que estava acontecendo. Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não faz nada por seu capricho, por seu bel prazer. Tudo tem um propósito. Tudo tem um objetivo. A vontade de Deus, ela segue esse propósito de Deus, esse objetivo. Não é nada por capricho, não é nada porque Deus quer ser mais Deus, porque Deus se alegra com o nosso sofrimento. Não é nada disso, irmãos. Deus mesmo falou muitas vezes que Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Deus não tem prazer. Deus não se alegra por isso, Ele fica lá dando gargalhada enquanto você está chorando, enquanto a humanidade está chorando. Não, mas tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Nós temos a lei da semeadura, por exemplo. Nós temos a lei da semeadura. Nós vimos isso aqui com Davi, a questão o chamado para o arrependimento, né? Na vida de Davi. Davi se arrependeu, mas colheu o que plantou. Então nós temos a lei da semeadura. É doída às vezes a semeadura, às vezes nós sofremos enquanto estamos semeando aquilo que nós mesmos colhemos. Às vezes é doído, mas o que Deus tem a ver com isso? Foi nós que plantamos. Foi nós que erramos. Aonde que Deus entra nesse negócio, né? Então, outra coisa também que eu percebi é que nós somos ansiosos e precipitados. O ser humano é ansioso e precipitado. E quer que Deus entre nesse joguinho de ansiedade e de precipitação. Mas Deus não entra no nosso jogo. É igual aquele filho que quer tirar do pai alguma coisa. Aí fica criando situações com o pai ou com a mãe, querendo que o pai e a mãe façam alguma coisa para ele. Mas os pais às vezes não entram no jogo dos filhos, porque o pai sabe, a mãe sabe
que se der aquilo que esse filho está querendo, que esse filho está pedindo, às vezes não é o melhor para aquele filho. E o pai não entra no jogo do filho. E o pai sabe que o filho está fazendo aquilo porque está interessado em alguma coisa. Não é assim na nossa vida no dia a dia, na nossa vida como pai e mãe? Ora, se nós sabemos quando o nosso filho, nossa filha, quer nos enrolar, né, criando situações, querendo alguma coisa da nossa parte, se nós que somos humanos sabemos isso, imagine Deus em relação a nós, porque Ele é o nosso Pai. Então, muitos dos nossos questionamentos, irmãos, são gerados por causa disso, por causa desses sentimentos que tem dentro de nós, dessa ansiedade, dessa precipitação, da falta de uma visão teológica correta com relação a Deus. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer tudo que Ele quer, cumprir os seus caprichos particulares, seus deleites particulares, seus prazeres particulares, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo isso, para agradar a pessoa simplesmente por causa disso. Tiago falou isso no seu livro, na sua carta, né? Por que existe tantas guerras e pelejas entre vós? Tiago falou, é porque vocês não recebem o que pede, e aí fica nessa luta aí, fica nessa luta com Deus, porque não recebe, pede, mas Deus não dá, e fica nessa briga. Aí Tiago vai dizer, e por que vocês não recebem? É porque vocês querem gastar nos seus deleites particulares, seus caprichos, seus prazeres particulares, tem nada a ver com a obra de Deus, tem nada a ver com o reino de Deus, tem nada a ver com o andamento das coisas de Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado quando apresentar a Deus os questionamentos. Será se nós estamos à altura de questionar Deus sobre alguma coisa? Será se o ser humano tem esse moral diante de Deus para questionar alguma coisa? Né? Mas o salmista questionou. Né? Aqui no primeiro tópico vai dizer que existia um conflito existencial de Asaf. Esse conflito existe em todo ser humano, todo homem tem esse conflito, porque nós somos formados por sentimentos, compostos por sentimentos, por ansiedades, por desejos. Nós somos um ser que tem volição, que tem vontade, temos em certo ponto um livre-arbítrio, né? Limitado, mas nós temos esse livre-arbítrio. Então nós temos direito de escolha. Então é por causa disso que nós temos conflito existencial. Por causa disso. A Bíblia é repleta disso, a Bíblia aponta isso. A Bíblia aponta. Ontem eu estava lendo sobre Saul. Até minha esposa questionou por que Saul foi consultar a feiticeira, por que Samuel voltou e tal. Eu falei, não, ali não foi Samuel, ali foi Saul que achou que era Samuel e tal. Eu falei, mas por que Deus permitiu? Eu falei, a Bíblia registrou o que aconteceu. A Bíblia não tem o propósito de registrar só o que é bom, só o lado bom do ser humano. A Bíblia registra também o lado ruim, o lado podre, o lado terrível do ser humano, o lado mal do ser humano, não é? Então, a Bíblia registra também os conflitos existenciais desse homem, que somos nós, desse ser humano. E ele vai dizer que o Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência. Ele vai falar como Jó, como Jeremias, eu citei aqui Jeremias, chegando aos nossos dias como a prosperidade dos ímpios, o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade, que é um desafio, isso também causa em nós uma certa ansiedade. Como que nós vamos agradar a Deus diante de um mundo tão terrível como esse? E o ponto 1 é a bondade de Deus. O Salmo 73 inicia então falando que Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para conosco. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Mesmo vindo maldade sobre nós, vindo adversidade sobre o seu povo, Deus é bom, continua sendo bom. O salmista traz isso, é o primeiro ponto. Depois,
ele vai falar sobre a tentação. Qual foi a tentação de Asaf? A tentação dele, ele falou assim: os meus pés escorregaram e quase que eu caí. Ele fala isso no versículo de número 2. Quanto a mim, depois que ele tinha dito, olha, Deus é bom, agora o versículo 2. Deus é bom, mas eu quase caí. Olha o contraponto que ele está fazendo com Deus. Deus é bom, mas eu quase caí. Aí ele vai dizer, no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Está lá. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, se desviaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Ou seja, Asaf olhou tanto para o outro, não para o próximo, mas para o outro. Ele olhou tanto para o outro, que ele quase perdeu a sua convicção, quase perdeu o seu verdadeiro sentido como servo de Deus. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Nós temos que, aqui o escritor da revista diz, nós temos que guardar o nosso coração e nossa mente. Nós temos que ter cuidado, porque quando nós olhamos somente para o outro, acontece isso mesmo, a gente começa a fazer julgamentos, a gente começa a fazer preconceitos, e achar que o outro, olha o que ele pensou, ele falou: Senhor, aquele outro lá é ímpio, não te serve, não te conhece, vive na impiedade, vive na maldade, blasfema contra o Senhor, é perverso. Mas olha a vida dele, tudo que ele faz parece que dá certo. Até na morte desse camarada, até na hora de morrer, ele morre tranquilo, folgado, espaçoso. Esse ímpio diz assim: Deus não sabe o que eu faço, porventura Deus sabe o que eu faço, Deus não sabe o que eu estou fazendo, Deus não conhece meus pecados. É isso que o ímpio estava dizendo, e continuava na sua impiedade. Era esse questionamento que o salmista estava falando para com Deus, porque ele estava olhando demais para o outro, e estava dizendo, gente, aí depois a gente encontra lá em Malaquias a mesma coisa. Falou: gente, será se vale a pena servir a Deus? É outro questionamento. Será se vale a pena servir a Deus? Será se vale a pena sofrer para continuar servindo a Deus e agradar a Deus? O salmista está dizendo: parece que não vale a pena, porque eu estou servindo a Deus e vivo nessa dificuldade terrível, enquanto o camarada que não serve a Deus vive na bênção. É por isso que a gente tem que ter cuidado com os questionamentos. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de olhar para o outro somente numa visão humana, a partir do nosso ponto de vista. Primeiro, a teologia moderna, né, pregada por aí, a filosofia, é que a bênção de Deus significa prosperidade material. Ser abençoado por Deus significa ter bens materiais. Aí quando eu não tenho, o que vem na minha mente é o seguinte, aí a gente faz uma lógica. Se ser abençoado por Deus é ter bens materiais, então, é o se então, a tabela do se então, da lógica. Se ser abençoado por Deus significa ter bens materiais, então, olha a conclusão, então eu não sou abençoado por Deus porque eu não tenho bens materiais. A nossa mente faz essa lógica. Agora, quem foi que disse que essa é a lógica de Deus? E quem foi que disse que bênção de Deus significa isso? Quem foi que disse que bênção de Deus significa isso? Bens materiais acompanham a bênção de Deus, mas não é só isso que é bênção de Deus. Tem muita gente que tem bens que nem sabe que tem, mesmo assim não tem bênção de Deus. Tem muita gente que é rico que nem sabe o que tem de riqueza,
Rico eu falo no aspecto material e financeiro, mas não tem bênção de Deus na vida. Então, essa lógica não é a lógica de Deus. Não é a lógica de Deus. E tem gente que é tão pobre, diz a frase, que só tem bens materiais. É como aquele que disse assim: agora minha alma descansa, folga, porque agora eu tenho para muitos anos, eu não vou mais me preocupar com nada. Aí vem a voz, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Aí é como se a voz estivesse dizendo: você só tem isso que vai ficar aqui na terra, você não tem mais nada. Você é um miserável, pobre. Tudo que você tem vai ficar para os outros, vai até dar briga entre os outros. Você só tem isso, o que você tem vai ficar. Então vai sem nada. Olha a pobreza de uma pessoa dessa. Vai sem nada. Não tem nada, nada vai acompanhá-lo. Isso é pobreza. Isso é pobreza. Porque aí Jesus disse: o que é rico para com Deus não é aquele que tem bens materiais. Jesus fala exatamente essas palavras quando ele conta essa historinha. Então, nós temos que resistir à tentação de olhar para o outro, de julgar o outro, de achar que o outro está melhor, de achar que não vale a pena servir a Deus porque eu não estou sendo abençoado e o outro que não serve está sendo. E será que não tem muita gente vivendo assim, irmãos? Porque diante de uma teologia que diz que para ser abençoado tem que ter bens, que a prosperidade de Deus são apenas os bens materiais, então está certo, então está correto. Se nós pensarmos assim, está correto então não vale a pena servir a Deus. Então só alguns que têm que servir a Deus. Só alguns que servem a Deus. Só alguns que realmente vale a pena servir a Deus. Porque a grande maioria, a massa esmagadora da terra que é pobre, não compensa servir a Deus. Se o pensamento for assim, então tem muita gente perdendo tempo. Tem muita gente perdendo tempo. Se nós pensarmos assim, tem muita gente perdendo tempo. Então não vale a pena servir a Deus. Mas no mesmo Salmo, no Salmo 73 ainda, aí ele vai falar da inveja, né? Que aí a pessoa tem inveja. Aí a pessoa quer a riqueza que o outro tem. Aí a pessoa quer os bens que o outro tem. Aí gera inveja. Que é um pecado. É o pecado da inveja. É outro problema. Aí já gera outro problema. Primeiro, não serve a Deus, depois tem a inveja. Que é outro problema difícil. E o invejoso nunca prosperará. Nunca prospera quem tem inveja. Quem quer é aquilo que o outro tem, quem deseja aquilo que o outro tem. Não prospera. Não vai adiante. Aí no ponto 2, vencendo o sentimento de inveja, agora nós temos o contraponto no próprio Salmo 73. Porque até aqui, até o versículo de número, onde ele entra no templo, se eu não me engano é o 13, ou, deixa eu ver aqui qual é o versículo que ele entra no templo. Não fala, né? Na leitura não tem. Mas entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então é o versículo 16 mesmo, 16 e 17. Salmo 73, 16 e 17. Sabe o que acontece aqui? Agora olha lá o Salmo, ó. Quando me esforçava para compreender isto o quê? A prosperidade do ímpio, a vida folgada que ele tem, que tudo dá certo na vida dele, e que não adianta servir a Deus, porque o ímpio que não serve vive melhor do que eu. Agora, olha lá o ponto de vista, a mudança de foco, a mudança de referencial que o salmista vai ter. Quando me esforçava para compreender isto que ele acabou de falar do ímpio, achei que era tarefa difícil para mim. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Ele muda agora o ponto de vista, a ótica que ele está olhando, o ponto referencial que ele está olhando, e Deus agora passa a ser o referencial entre o ímpio e ele. Agora é Deus o referencial.
agora sim ele vai ter a visão correta. Ele vai ter a visão correta, porque quando ele passa a olhar o ímpio pelos olhos de Deus, ele vai saber quem é a pessoa, quem é o ser humano. Aí nós vamos descobrir quem é o ser humano. Para nós sabermos quem é o ser humano, nós temos que olhar através dos olhos de Deus, porque ninguém é melhor do que o fabricante para conhecer o produto fabricado. Então Deus é o fabricante e nós somos o produto, e para saber exatamente como funciona esse produto, o manual desse produto tem que ser através dos olhos do fabricante, que é através dos olhos de Deus. Nós conhecemos o homem através de Deus, e não o contrário. Você não conhece Deus através do homem, você conhece o homem através de Deus. Você tem que olhar para Deus para ver quem é o ser humano. E quando o salmista olhou para Deus, mudou o foco, teve uma mudança de mente, uma mudança de referencial, ele então vai saber quem é esse ímpio. Eu gostaria que continuasse o texto lá no painel, lá, Salmo 73, a partir do 17. Vamos para o 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios. Agora está falando do ímpio. Tu os lanças para a ruína. Versículo 19. Como caem na desolação, no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Aqui está o raio-x do ímpio. É isso que é o ímpio, consumido pelos terrores, cai em destruição em um só momento. Por quê? Porque não tem segurança, porque não confia em Deus, porque não sabe para onde vai. Se morrer está ferrado. Se morrer está ferrado. Se morrer na impiedade, é claro. Senão daqui a pouco ninguém quer morrer aqui, né? Mas se morrer na impiedade, está ferrado. E ele sabe disso. Por isso foge da morte. Corre com medo da morte, tem medo da morte, tem medo de Deus, tem medo das coisas espirituais, por causa disso. Pode continuar, nós paramos no 18. 19, agora o 20. Como faz com o sonho o que acorda, assim és, Senhor, quando acordares, despertarás as suas fantasias. A explicação desse versículo é o seguinte: quando a gente acorda e não se lembra do sonho que sonhou, do mesmo jeito Deus faz com essas pessoas. Deus não se lembra delas. É como se aquela vida que elas tiveram, elas têm, é como um sonho que quando a pessoa acorda ela não lembra mais, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma vantagem diante de Deus uma vida dessa. É isso que o salmista está dizendo nesse versículo. Ele é um pouco confuso para entender mesmo. Então, ele entra no santuário e vê agora o que acontece. E agora, para a gente seguir, 2.2, permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Sabe por que ele precisava desse conserto com o Senhor? Quando ele entrou no santuário, é porque ele reconheceu que estava com uma visão errada com relação ao outro, que ele estava olhando para o outro, sentindo inveja do outro e questionando Deus acerca da vida do outro. Por causa disso, ele teve que pedir perdão para Deus. Teve que pedir perdão. Senhor, me perdoa. O meu coração estava totalmente num caminho errado. Senhor, me perdoa. Então, esse conserto com Deus, ele está pedindo perdão a Deus pelo pensamento que ele teve com relação ao outro, pelo sentimento que ele teve com relação ao outro, pelo julgamento que ele fez com relação ao outro e pelo questionamento que ele fez com relação a Deus. Se ele quisesse ser restaurado, ele tinha que ter pedido perdão a Deus, como realmente ele fez. Pediu perdão a Deus. Então, irmão, se alguém entre nós é surpreendido por esse tipo de pensamento, temos que pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus, olhe com os olhos de Deus,
tenha uma visão correta sobre Deus, sobre a teologia de Deus. 2.3, ele vai dizer: a prosperidade dos ímpios é temporária. E eu ainda digo mais: ainda que não seja temporária, ainda que a prosperidade do ímpio dure de geração em geração, mas nós temos que olhar para ele com os olhos de Deus, porque essa prosperidade terrena é temporária. Esse ímpio, por mais vida que ele tenha, ele não vai passar dos 100 anos por aí. Se ele chegar a 100 anos, ele já está na hora extra. Então é passageiro de qualquer forma. Entendeu? Ele fala: a prosperidade dos ímpios é temporária, mas eu coloquei ainda que não seja. Nós temos que olhar para ele com os olhos de Deus. O que nós vimos até agora? Para vencer o sentimento de inveja, é preciso focar os olhos em Deus, se permitir ser restaurado por Ele e perceber que a prosperidade dos ímpios é temporária. Então é o resumo do ponto 2. Agora o ponto 3, vai falar agora sobre o Salmo 77. Então vamos passar agora para outro momento. Primeiro momento, o salmista olha para o outro. Olha para o outro. Né? Segundo momento, Salmo 77. Agora o salmista está olhando para si mesmo. Está tendo dó de si mesmo. Autocomiseração. Olha o que ele diz. Salmo 77. Vamos ver por onde que a gente começa. Vamos ver o que ele colocou aqui. Ele começou pelo 3. Pode ser o 3. Salmo 77, vamos começar pelo 3. Lembro-me de Deus e me lamento. Olha agora, ele está olhando para ele. E me lamento, e queixo-me, e o meu espírito desfalece. Agora está olhando para ele, ponto de vista humano. Próximo versículo. Conservas vigilantes os meus olhos, quer dizer, ele não conseguia dormir. Estou tão perturbado que não posso falar. Não dormia, não tinha palavras, estava conturbado, olhando para ele. Versículo seguinte. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, ou seja, o tempo se passou, eu não fiz nada, estou envelhecendo, não fiz nada de concreto, não vou deixar nada para a geração futura. O tempo se passou, os anos são passados. Olha que visão que esse camarada está tendo. Coitado, né? É por isso que é bom ele ter perdido a fala, porque se ele começar a falar, um camarada desse começar a falar perto de você, você vai ser contaminado. Você vai sair chorando também. Você vai sair arrasado, falar: gente, esse camarada tem razão, eu não valho nada, eu estou arrasado, eu estou fracassado, eu estou envelhecendo, eu vou morrer, Deus vai me matar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ainda bem que ele não falou, ainda bem que o questionamento era só com ele. Vamos continuar a leitura, porque o 3.1 é um grito aflito. De noite lembro-me do meu cântico. Ele cantava, né? Consulto com o meu coração e examino o meu espírito. Pode continuar, ele está se lamentando. Rejeitará, olha o questionamento que ele faz com Deus. Agora é ele com Deus, não é o Deus com o próximo, é ele com Deus. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Versículo 8. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa para todas as gerações? Próximo. Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias? E eu digo: isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Só até aqui, depois a gente lê do 11 para frente. Até o versículo 10, ele está questionando Deus com relação a ele mesmo. Senhor, o Senhor se esqueceu das suas misericórdias. Senhor, essa doença vai me matar, eu estou doente. Pai, o Senhor se esqueceu das tuas promessas. Pai, eu cantava hinos ao Senhor. O que é que está acontecendo comigo? Né? No voo do pica-pau, ele está onde? Ele está em cima ou ele está embaixo?
Parece que tem crente que é o voo do pica-pau, né? Uma hora ele está lá em cima, é glória, fogo puro. Tem hora que ele desce, Senhor, tem misericórdia, Pai, eu estou doente. Eu nem cantar não dou conta mais, está lá embaixo, né? É porque, irmãos, nós somos assim mesmo. Nós somos voláteis, né? Nós não somos uma linha reta, nós não somos máquina. Qual é a nossa diferença para as máquinas? É porque as máquinas não têm essa volatilidade, né? Não tem. A máquina é reta, é linha reta, é programada, só faz aquilo que está programado. Nós não somos assim. Nós estamos lá embaixo, aliás, lá embaixo, olha. Nós estamos lá em cima, depois estamos lá embaixo. É igual o apóstolo Paulo, ele estava lá em cima, ele viu o céu, viu maravilhas. Aí Deus mandou o espinho na carne, ele desceu, falou: Senhor, a tua força é na minha fraqueza, né? Quando eu estou fraco eu sou forte. Então Paulo estava lá embaixo, passando pelo vale. Então é assim. Então o salmista está nisso aqui, ele está lá embaixo. Ele está lá embaixo, dizendo: Senhor, eu estou enfermo, o Senhor se esqueceu de mim, cadê a tua misericórdia? Cadê a tua bondade? Cadê a tua benignidade? Sabe como que ele sarou isso? Do mesmo jeito que ele foi sarado com relação à visão que ele teve do ímpio, do outro, ele sarou quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele olhou para Deus, que ele foi sarado. Ele também só foi sarado agora, dessa visão que ele tinha, essa visão pessimista dele mesmo, quando ele olha para Deus também. Quando ele olhou para ele pelos olhos de Deus. Aí é do versículo 11 a seguir, do Salmo 77. Agora ele vai olhar para Deus, ele vai se lembrar de Deus, ele vai se lembrar do que Deus fez na vida dele e vai ser restaurado por causa dessa lembrança. Vamos ler? Então vamos, aí a gente encerra por aqui. A partir do 11. Recordarei os feitos do Senhor. Agora ele está mudando a visão. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho és Deus. É uma santidade que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram. Deus. As águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em águas, os céus retumbaram, as tuas flechas também correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Escutai o meu ensino, povo meu. Não, desculpa, voltou, já passou o 77. Então, o salmista a fé dele foi restabelecida, porque agora ele olha para Deus. Agora ele não consegue mais questionar Deus com relação a si mesmo. Porque as obras de Deus são tão grandes, os propósitos de Deus são tão altos, os caminhos do Senhor são tão altos, que não vale a pena a gente ficar olhando para a nossa miséria e achando que nós não somos nada e que Deus não vai fazer nada por nós. Uma coisa nós temos que pôr na nossa cabeça: Deus nos ama, Deus nos resgatou, Deus nos salvou. E o amor dele para conosco é incondicional. Ou você está no alto do voo do pica-pau, Deus te ama.
você está no mais baixo voo do pica-pau, Deus continua te amando. Você está uma vida fervorosa no topo, Deus te ama. Você está se sentindo mais miserável de todos os homens, Deus continua te amando. O amor dele é incondicional, independente de como você se sente. Então ponha na sua mente, você está no plano de Deus. Você está dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. Tudo que acontece, acontece para o seu bem, para aqueles que estão dentro do propósito de Deus. Então, meu querido, não se meça pelos seus sentimentos. Hoje eu estou arrasado, então hoje eu estou desse tamanhozinho. Amanhã fala, hoje eu estou gigante, eu estou do tamanho desse templo. Então você não pode ser medido assim. Não é pelo seu sentimento que você é medido. Não é se eu estou alegre, se eu estou triste, que eu sou medido. Não é se eu estou sofrendo, se eu não estou sofrendo, que eu sou medido. A medida de Deus para conosco é diferente. A medida de Deus para conosco chama-se sangue de Jesus. Justificação pela graça. Salvação pela fé. Essa é a medida de Deus para conosco. Ele não nos mede de forma diferente. Sorrindo ou chorando, Ele continua nos amando e nós continuamos no seu propósito. Somos membros do seu corpo. Somos pertencentes à igreja de Jesus. Somos membros do corpo de Cristo. Gemendo ou chorando, como diz a reza da salve rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. É a reza da salve rainha da igreja católica. Quando fala de Maria, gemendo e chorando no vale de lágrimas. Ainda que estejamos gemendo e chorando no vale de lágrimas, o amor de Deus continua grande para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos no seu propósito. Eu quero agradecer a Deus. Eu ia falar aqui os questionamentos de Deus, quando Deus também nos questiona, mas eu vou respeitar o horário. Isso aqui era só um apêndice, isso aqui não está dentro da lição, então por isso eu me sinto satisfeito por ter concluído o assunto. Eu ia falar sobre os questionamentos de Deus aqui, mas a gente deixa para outro momento. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela oportunidade, os nossos amigos que estão nos assistindo, estão aí participando da escola dominical. Foi uma alegria tê-los conosco. Continue conosco, logo mais à noite teremos, a partir das 18, teremos o culto de celebração também. Será uma bênção como tem sido. Quero devolver aqui a direção. Glória a Deus. Irmãos, essa escola, assim, esse modelo é muito bom, mas eu sinto uma dificuldade. Os irmãos não podem participar. Até porque é televisionado, é diferente, estamos no outro momento, né? Mas quando há a intervenção dos irmãos, perguntas, colocações, a aula acaba sendo mais enriquecida, né? Mas eu creio que logo, logo nós voltaremos à normalidade e aí os irmãos participarão mais de